Fala, turminha! Beleza, gurizada? Como é que vocês estão? Tamo aqui com mais um episódio da nossa série Fazendeiro em Busca do Sucesso no Farm Simulator 2025, gurizada. Pra você que tá chegando no nosso videozão aí, que quer dicas muito top aí do farm, como começar do zero, como criar sua fazenda, assiste aqui essa série que tá muito top aí, tem várias dicas pra vocês levar aí pra fazenda de vocês também, né, turma? E gurizada, no episódio de hoje aqui, vamos botar pressão, vocês vão ver que a gente adiantou bastante coisa aqui na fazenda. Tem muito dinheiro pra aumentar no nosso caixa, tá? A gente fez alguns contratos aí em off que eu vou mostrar agora já pra vocês. Gurizada, mas antes de começar o nosso videozão, deixa aquele like top pra nós aí, se inscreva no nosso canal, gurizada, e ative o sininho de notificação também, turma, pra você. O YouTube, ultimamente, gurizada, às vezes não tá entregando vídeo pra vocês, e mesmo assim, mesmo ativando o sininho, né, mas sempre entra aqui no nosso canal e confere que tem conteúdo todos os dias pra vocês. E piazada, deixa eu mostrar uma coisa aqui, ó, dá uma olhada pra vocês verem nossos contratos, dá uma olhada aqui, gurizada, agora vai entrar um dinheirinho bom, né? Olha só aqui, turma, aquele de 16 mil que a gente tinha pegado no episódio anterior, né, gurizada? O do arado, né? O Fendi terminou lá de arar, ó. Vamos coletar aqui então. 16 mil pra conta. E eu peguei mais um de extrator de erva daninha, remover erva daninha do campo. E fiz mais um de buscar daquele lá do Volvo, sabe? Que a gente fez no episódio passado. Até foi o tema do nosso episódio passado aí. Episódio 64, né, gurizada? Que foi a gente lá fazendo o contrato de madeira, né, turma? Mais 6.875 pra conta. Muito top demais aí. Ó, ficamos com 40 mil. Isso que a gente nem vendeu aqui os nossos leites das cabras, né, gurizada? Nem vendemos ali ainda, né? E, turma, no episódio de hoje, o que eu queria passar pra vocês, turma? Mas antes de eu falar as 4 melhores dicas que eu tenho pra você que tá começando do zero no FS 25, turma, pra você que tá criando sua fazenda do zero, antes de eu dar essa dica pra vocês, eu vou fazer o seguinte, piazada, ó. Vamos ali que eu vou mostrar aqui, ó. Tá vendo que o nosso campo já tá gradeado? Enquanto eu fiz a nossa colheita em off, tá, pra vocês, enquanto a colheitadeira foi colhendo, ó o que eu fiz ali, turma, ó. Vamos chegar ali que eu já vou mostrar pra vocês, pesada. Ali, turminha, ó, eu aluguei, gurizada, uma grade pro T7, tá? Tamo colocando o bicho velho pra trabalhar aí, ó, que não pode ficar parado, gurizada. Ele é um trator muito forte, né? Então a gente alugou mais uma grade aí pra ele, ó. E ele tá botando pressão, turma, olha só. E ornou demais esse conjuntinho, né, gurizada? Ele que gradeou aquele outro campo ali sozinho, tá? E o nosso Fendit aqui também trouxe pra fazenda, já tá quase terminando aquele outro, o maior campo nosso aqui da fazenda, ó. Já tá quase terminando aqui de arar o campo, dá uma olhada pra vocês verem. Acho que ele só vai fazer a bordadura agora, né, gurizada? Dá uma olhada aí. E o que eu queria passar pra vocês é que a gente adiantou bastante serviço, além dos contratos que a gente fez. Então agora, depois que eles terminarem de gradear aqui, né, já vou colocar o John Deerezinho pra poder passar o fertilizante, a gente adiantar o tempo e ali as nossas cabras produzirem mais, né, turma? Nossas cabras, nossas estufas, ter mais alguma produção pro nosso dinheiro aumentar, né, pesado? E olha só aqui também, turma, eu fiz igual na safra passada, tá? Eu deixei o soja dentro do Volvo aqui, ó. E deixa eu mostrar pra vocês aqui, gurizada, olha ali, ó. 22.513. Deu 2 mil litros a mais ali do que a safra passada, né? Então quer dizer que o rendimento subiu um pouquinho mais. Deixei guardadinho, já até lavei o Volvo aí, ó. Deixei guardadinho aqui no barracão. Que assim que ficar o preço bom ali do soja, a gente vamos lá vender também, né, pesada? E turma, quais são, gurizada? Vamos parar de enrolação, vou falar pra vocês. Essa é a minha percepção do jogo, pra mim poder tá passando pra vocês aí, tá, gurizada? Cada um tem um campo de visão diferente, mas essa é as 4 dicas que eu vou dar pra vocês. Que quiser, que tá começando do zero aí, tá criando sua fazenda do zero no FS 25, quer saber o que dá mais lucro, o que dá mais dinheiro, o que compensa, o que não compensa. Casada, vou passar uma visão básica aqui de quando você inicia um servidor, né? Basicamente ali, vamos supor que você iniciou um servidor sem nada, sem trator, sem animais, sem nada. Só com exemplo, 100 mil na conta, né? 100 mil na conta. Você com 100 mil, o que dá pra você fazer, ó? Você vem aqui em construções. Vem aqui em construções, ó. Vai aqui em animais. Cadê animais? Cabras. Cadê as cabras aqui, gurizada, ó? Ovelhas, né? O pasto da ovelha. Custa 14 mil um pasto de ovelhas, gurizada. Pequeno, tá? Do tamanho que a gente tem aqui na fazenda. Do tamanho que a gente tem. Vamos supor que a gente comprasse ali, ó. 14 mil. Pronto, comprou. Beleza. Vamos olhar aqui quanto que custa as cabras, gurizada, ó. Vamos aqui no cantinho das cabras. Pera aí, cadê? Uai, pra gente comprar, gurizada, ó.
Eu já comprei as nossas cabras já grande, né, ó, 777. 23 cabras, gurizada. Vamos supor que seja mil real cada cabra, vai dar 23 mil. Então, 14 mais 23, não sou muito bom de conta, gurizada. Vai dar basicamente 40 mil dos 100 mil que você pegou, beleza. As cabras, para elas produzirem, você precisa de água, né? Precisa de água e precisa de capim, né, gurizada? Então, o que a gente faz? Qual são a dica que eu dou pra vocês? Aluga um equipamento igual esse daqui, ó, que é baratinho de recolher capim, tá? Ele fica lá na seção de cefadeiras também. E aluga uma roçadeira de grama. Você pode cortar a grama beirando a sua fazenda. Você pode... A água. O que você vai fazer com a água, gurizada? Olha só a água aqui, ó. Até expliquei no episódio 63 aqui. Vai lá e dá uma olhadinha. Olha só aqui, ó. Colocamos esse campinho de arroz pequeno com uma bomba de água aqui, ó. Que a gente não paga nada pela água, gurizada. A gente usa a água desse poço aqui, ó. Como se fosse um poço artesiano. Tanto para abastecer nossas estufas, tanto para abastecer ali as cabras. E quais... Aí você deve estar se perguntando, mas como assim dica valiosa? As 4 dicas, gurizada. Quais são as 4 dicas que eu dou para vocês? Primeiro, coloca um cercado, crie cabras na sua fazenda, gurizada. Coloque aí um espaçozinho para você criar cabras na sua fazenda, que elas dão muito dinheiro. Isso vocês podem perceber aí no nosso episódio, né? Por que eu tô falando isso para vocês? Que a nossa série já tá bem evoluída e já deu pra gente perceber que o tempo todo as nossas cabras que sustentou aqui a nossa fazenda, né, piazada? E a renda das cabras são muito alta. A gente pode perceber aí, ó, que quando a gente vai vender os pallets ali, vamos supor 4 pallets de leite de cabras. Acho que vai 2 meses pra produzir ali 4 pallets de leite. Dá 18 mil, turma. Dá uma olhada pra vocês verem, gurizada. Nem às vezes a nossa safra do soja com 3 campos, a gente gastando com colheitadeira, gastando com trator, com tudo, não dá essa renda que as cabras dá aqui na fazenda. Vocês podem ver que compensa demais. Segunda dica, gurizada. Qual que é a segunda dica pra você? Coloque estufas, principalmente estufas de cogumelo. Ah, você deve estar se perguntando, mas por que, Start, gurizada? Dá uma olhada aqui pra vocês verem, ó. Olha o preço da estufa, turma. Vamos aqui em construções. Ó, vamos olhar aqui o preço das estufas pra vocês poderem ver. Que compensa mesmo, tá? Compensa. Nem que seja você coloque uma na sua fazenda. Ó, essa daqui é... Essa é de 18, acho que é a que eu tenho, né? Gurizada, é a de 18 mil aqui, ó. Essa é de 18 mil. Uma estufa dessa já vai te ajudar demais a ter um lucro. Então vamos supor que você tenha um cercado para as cabras, uma estufa de cogumelo, né? Que vale muito a pena. E as outras que eu já vou mostrar ali para vocês agora. Então qual é a segunda dica? Coloque estufas de cogumelo, porque dá muito dinheiro, tá, gurizada? Dá muito dinheiro. Aí você... Mas por que, gurizada? Por que, Start? Que essa é uma dica valiosa. Por que, gurizada? O que você vai gastar com ela? É só água. Você só vai poder colocar água na sua... Você só vai colocar água na sua estufa e ela já vai produzir. E outra, olha aqui pra vocês verem, ó. Você vem aqui e faz igual eu fiz, ó. Vai na estufa, vem aqui, cadê, ó? Vamos clicar ali em cima, na produção de cogumelo, no caso, gurizada, ó. Modo de saída. Qual que é o modo de saída que eu coloquei? Ó, vendendo. Ela já faz a própria venda para você, não precisa você se preocupar com isso, né? Até tem uma opçãozinha que eu vou ativar aqui agora, que esse cogumelo aqui, ó, ele é mais caro se a gente produzir ele, gurizada. Ele gasta mais água, ó. Até vou... Ah, já tá... Ah, ele tá ativado já, gurizada, ó. Ele tá ativado, os dois tá ativado. Eu tinha até esquecido. É isso que eu ia falar pra vocês, de dica também, tá? Ativa os 2 cogumelos, com os 2 vale a pena, tá bom? Terceira dica, gurizada. Qual que é a terceira dica que eu falo pra vocês? Coloque estufa de hortaliças. O nome não é bem esse, tá? Mas eu resolvi chamar estufa de hortaliça porque ela fabrica alface, pimentão, morango. Basicamente é uma horta, né, gurizada? Uma estufa de horta. Mas, se pegue bem nisso daqui, ó. Ela também, se você só abastece com água, tá? Só abastece com água. Aí você fala, de onde vai vir a água? Do campo ali de arroz, o mini campo aqui, ó, que eu mostrei pra vocês. Que daí você vai gastar, acho que 1.000 conto pra colocar um pedacinho de campo daquele ali. E as águas depois você não vai pagar mais, né, turma? E uma dica muito valiosa, né, na questão da estufa de hortaliça, tá, gurizada? Ó, vamos entrar aqui, ó, no menuzinho dela pra vocês verem. Cadê aqui, ó? Estufa pequena de vidro. É isso que é o nome dela verdadeiro, mas eu falo estufa de hortaliça. Esses outros aqui não compensa nenhum você produzir na sua estufa, tá? A gente já testou aqui na série, pessoal que tá acompanhando, se você não acompanhou, vai nos episódios anteriores aí que tem vídeo da nossa série explicando específico sobre a produção aqui nas estufas, tá? O alface é o que dá mais dinheiro, gurizada. Dá mais dinheiro. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Cada mês que a gente passa, fabrica ali 2 pallets, 3 pallets de alface, tá? Depende o tanto de água que você colocar.
E olha aqui o tanto de alface que já temos produzido. Cada palletzinho desse aqui, turma, ele vai valer pra nós ali, dependendo do preço que tiver, se tiver um preço bom, 2.500, 2.100, tá? Olha o tanto de alface aqui, turma. Então isso daqui são dicas valiosas pra dar muito dinheiro na sua fazenda, gurizada. Muito dinheiro mesmo, né? Pra você que tá começando do zero. E depois que você vai progredindo, você vai aumentando. Coloca mais estufas, né? Coloca mais estufas de cogumelo, aumenta o espaço das cabras, né, gurizada? E quarta e última dica pra você que tá começando a sua fazenda do zero no FS 25, né? A gente tem várias experiências aqui durante a nossa série pra vocês, né, gurizada? Não se apegue, qual que é a quarta dica, gurizada? Não se apegue à benfeitoria no começo da sua fazenda, tá? Claro, todo mundo quando começa a jogar quer colocar a cerca bonitinho, quer colocar casa, quer colocar barracão, pra deixar sua fazenda mais linda, tá, gurizada? Mas você que gosta de simular, que tá começando do zero, não se apegue, essa é a quarta dica, não se apegue a benfeitorias na fazenda, a trator grande, trator caros, trator... barracões bonitos, que sejam, né, gurizada, que vai gastar dinheiro à toa, que não vai te trazer lucro nenhum. Depois de um tempo, vocês podem ver que aqui na nossa fazenda agora a gente tá dando uma arrumadinha, né, gurizada? Estamos deixando bonito. Depois de um tempo você faz isso. Então essas são 4 dicas aí que eu acho que é muito valiosa pra vocês, que vai ajudar vocês demais na fazenda, né, pesada? Vocês podem ver aí, ó, que a gente com o John Deere e o Charge, a gente foi até, acho que o episódio 40 aqui da nossa série, sem precisar comprar outro trator. Vocês viram que a gente se virou de boa, né, turma? E gurizada, depois dessas dicas maravilhosas aí pra vocês, merece muito like no vídeo, tá? Não esquece de deixar aquele likezão, deixa nos comentários se essas dicas, vocês gostaram da dica aí, se vai ajudar vocês mesmo. Faz o teste depois lá na fazenda de vocês, que eu tenho certeza que vai ajudar muito, turma, ó. Nosso Fenterzão aqui terminou aqui, gurizada, de gradear nosso campo. Vou pegar o John Deere, já tá lá engatado na adubadeira, já vou colocar ele aqui pra passar o fertilizante, pra quando a gente adiantar o tempo, chegar na época do plantio ali, já tá tudo feitinho, né, gurizada? É só colocar a semeadeira pra plantar e esperar a nova safra, né? E tô pensando ainda o que eu vou plantar nesses novos campos nossos, né, turma? Será que o... Gurizada, vamos dar uma olhada no seguinte? Vamos ver se tem algum contrato aqui pra gente fazer, pesada? Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos ver aqui. Quem sabe apareceu alguns contratos novos, né? Que a gente terminou aqueles. Ó, tem mais um aqui, 5.000. Esse não. Ó, tem esse daqui, gurizada, lá no campo 85, ó. 6.876 pra gente gradear. Vamos apoiar o Fente lá, gurizada? Vamos apoiar o Fente lá pra gente gradear? Deixa eu ver. Será que o campo é grande? Cadê? Ah, não, gurizada, vamos fazer o seguinte, vamos pegar nosso Fentezão aqui, ó. Eu vou ajudar o nosso funcionário ali a terminar de gradear o nosso campo, pra gente já poder adiantar um mês aqui pra nossas cabras produzir mais leite e a gente fechar aquela carga que a gente tanto quer fazer no nosso caminhão, né? Uma carga enorme de leite de cabras pra dar muito dinheiro pra gente, né, turminha? Aê, turminha, terminamos aqui, gurizada, ajudamos o funcionário aqui no T7zão. E, gurizada, foi uma boa a gente ter alugado essa grade pro T7, tá, turma? Pra vocês verem, ó, terminamos ali, eu coloquei enquanto a colheitadeira já tava terminando lá o outro campo, o T7 já tinha terminado aquele campo de cima e eu já tinha colocado ele pra começar aqui embaixo, né? Enquanto o Fendit tava terminando o contrato lá, né, pesada? Deixa eu colocar aqui no mod Funme, gurizada, pra gente poder levar eles lá pra sede, que nós vamos ter que bater uma água nesse extrator, gurizada, aqui. Dá uma olhada nesse daqui, olha isso aqui, gurizada. Encrostou mesmo barra aqui, cê tá doido, turma. Rapaz do céu, gurizada, o tratorzinho ficou sujo demais, hein. Vamos chegar aqui perto, ó, vamos apertar o Ctrl F, gurizada, o Ctrl da direita, né, mais o F, ó. Deixa eu ver se ele... Eu não me lembro se eu ativei o mod Funme aqui, gurizada, nesse servidor. Ah, ativei sim, olha lá, ó. Prontinho.
Agora é só a gente acelerar que ele vai seguir nós perfeitamente. Deixa eu erguer a grade aqui do Fendt, ó. Olha o Fendt também, gurizada. O Fendt ficou só o pó da rabiola. Deixa eu chamar o T7 um pouquinho mais pra perto. Pra ele adiantar lá também. Aí, gurizada, ó. Esse mod é muito bom, tá? O mod Funime. Porque se a gente quiser fazer um serviço gradeando, igual um exemplo, usar o Fendt e o T7 pra gradear... eu consigo regular pra ele trabalhar do ladinho pra gente simular, né, gurizada? Porque vocês viram que o funcionário do jogo, ele não simula trabalhando com a grade brasileira certinho, né? Ele sempre vira pro lado errado. O bicho velho não tá nem aí, né, turma? Ele não tá nem ligando pra paçoca, ó. E esse mod é muito bom, olha lá, ó. Ele faz tudo que a gente faz, galera. É basicamente o nosso clone, né? Vamos encostar aqui, ó. Que a gente já vamos passar uma água nesse extrator. Nossa, gurizada, mas sujou demais, hein? Rapaz do céu, turma. Olha só pra vocês verem. E, gurizada, eu tô com uma coisa pra fazer aqui na fazenda pra vocês, que é o quê, turma? Eu quero inovar essa fazenda, tá? Isso vai ser pro próximo episódio. Eu não sei se nos próximos aí a gente já vai conseguir fazer. Tem um equipamento que ele tritura árvores, tá? Em vez da gente usar o mod Objetos Map Hider, né? Que a gente só exclui o objeto do mapa. Eu vou usar esse equipamento que eu tô falando pra vocês pra poder triturar essas árvores e já jogar direto no caminhão. Que daí a gente, além da gente reformar a nossa fazenda, vamos levantar um dinheiro muito bom com essas árvores aqui, ó. Agora, esse negócio aqui a gente vai vender. Os equipamentos que não dá pra gente tirar, um exemplo. A casa a gente consegue vender, né? Vamos vender a nossa casa, gurizada. Vocês vão ver. Vamos fazer uma reforma e tanto aqui na fazenda. Que nem esse balango aqui, ó. O balango não sai. Já vou até tirar ele aqui pra vocês verem, ó. Ó, a gente chega aqui, ó. Aperta o H e ele vaza fora, né? Igual esse pneu. São coisas que a gente não consegue vender pra gente poder reformar a nossa fazenda. Esse aqui a gente consegue pegar. Olha só que top. A gente coloca ele no cantinho, né? Agora essas árvores aqui, ó, vamos triturar tudo pra gente ganhar dinheiro com elas, galera. Bom, um spoilerzinho já pra vocês aí pro próximo episódio, tá? Então vocês vão ficando atentos aí na nossa série, que além de ter uma dica muito importante de como montar uma fazenda bonita, vocês vão acompanhar a nossa série que vai ser muito top, né, turma? Vamos pegar a lavadorinha aqui. Deixa eu encostar perto dos trator, que daí a gente já dá uma organizada, né? Eu vou lavar o T7 primeiro ali, que o T7 tá só o pó da rabiola. Acho que ele tá mais sujo do que o Fendt, né? Olha ele ali, gurizada. Aí, ó, deixa eu sair aqui. Aí, ó, vamos lavar o brutão aqui, ó. Dá-lhe água nele, turma. Chama a água. Deixa eu ver se os pneuzinhos vão ficar molhados. Aí, ó. O ronco desse trator tá muito bonito, né? Olha o escapão direto do bicho aí. Ó. Agora, parece até que passou pretinho no pneu do T7, gurizada. Agora ficou bonita, né? Eu não sei se eu fico com essa grade por enquanto. O aluguel dela é barato, gurizada. Não cobra muito. Eu acho que vou ficar com ela por enquanto, tá? Não vou devolver ela agora, não. A gente vamos precisar dela futuramente aí. Quem sabe, até pra ajudar a gente nos nossos contratos, né? Aparecer algum contrato ali de arar a terra, a gente coloca o T7zão pra trabalhar, né? Vamos terceirizar nossos equipamentos aí também, né, Pedro? Aê, turminha, ó, nossos trator tudo lavadinho. Não vou nem guardar eles no barracão, gurizada. Vamos deixar ele aí que se tiver algum contrato pra gente fazer, a gente já vamos fazer esses contratos, tá? Olha só como que ficou chique. Essa gradezona aqui que não saiu muito o barro dela aqui, mas tá bom, né? Deu uma lavadona meio por cima aí. Piazada, vamos fazer o seguinte agora. Vamos adiantar o nosso tempo aqui, vamos adiantar um mês pra ver como que vai ficar os alimentos das cabras e tal. Pra ver se a gente consegue passar mais aí 1, 2, 3 meses aí. Até dar ó, vamos ver aqui, ó. Os nossos soja pra gente vender é só em junho do ano que vem, né? Então não vamos se preocupar em questão de vender o soja agora. Aqui, ó. Tá lá no caminhão, o preço mais alto é em junho mesmo. A gente já passou de junho, então no caso agora só ano que vem pra gente poder fazer a nossa venda do soja, pesada. Isso mesmo. Vamos adiantar o tempo aqui e eu já volto com vocês, beleza? Pronto, gurizada, adiantei um mês pra gente ver os nossos gastos aqui na fazenda. E olha só, gurizada, no mês de novembro, o clima, acabando o outono, né? Fica esse clima meio laranjado no jogo. Vou ser sincero pra vocês, não fiquei muito fã, tá? Desse clima assim, meio bem alaranjadão mesmo, gurizada. Possivelmente aí nos mapas brasileiros que for ser lançado, né? Eu acho que o clima vai ser um pouco mais diferente. Dá uma olhada aqui, ó, nossas cabras. Produziu mais um paletezinho aqui de leite. Deixa eu mostrar nossas finanças, para vocês poderem entender o que tá rolando aqui na fazenda também, né, ó. Cadê estatística? Aqui não, gurizada. Vamos em finanças, aqui, ó. Mês de novembro, né, que a gente tamo, ó. Esse aqui é o que vai descontar ainda, na verdade, tá, pesada? Mas o que descontou em outubro foi 14.577, mas 1.800 de custo de aluguel. Vamos ver aqui. 4.000 de pagamento de salário, gurizada. Pagamos salário para funcionário, hein? Rapaz do céu. E mais 2.000 de juro de empréstimo, turma. Deu uma
receita de contratos aqui, ó, fizemos contrato, né? Nós tava com 40 mil. Então, 14 mais tudo esse aqui que deu descontinho nosso ali, ficamos com 25 mil na conta ainda, né? Aqui no mês de novembro ainda não apareceu nenhum gasto ainda, né? Tá só aqui o 14 mil, mas vai ser descontado ainda, não foi. E basicamente isso aqui é a nossa finança, gurizada, ó. Até que não tá tão ruim, né? Tá muito bom, né? Nossos produtos aqui, ó, tá batendo ali o valor que nós estamos perdendo, gurizada. E vamos aqui dar uma olhada nas nossas estufas de hortaliça. Olha lá, um mês que a gente passou, já produziu aqui mais um pallet de alface nessa e mais um nessa, gurizada. Olha só, nós vai fazer uma carga imensa aqui de alface na fazenda, hein? Isso aqui vai dar muito dinheiro pra gente também, piazada. Muito top demais, né, turma? Tô aqui com o painel dos animais aberto, das cabras, né? Principalmente as galinhas a gente não tem mais, né, turma? As galinhas a gente não tem mais. Ó, água ainda tem aqui, tem bastante ainda, não... Ixi, não gastou nem metade ainda do tanque delas de água. Capim também tem um tanto bom. Dá pra gente adiantar mais um mês. Vamos olhar as estufas agora? Cadê aqui? Estufas. Ó, 79, 90. Ixi, gurizada, dá pra gente adiantar de boa ali, mas eu acho que uns 2 meses. Na verdade, acho que eu vou adiantar só mais um, porque daí eu vou, completo o capinho das cabras e depois eu adianto mais, né? Porque as cabras vai acabar primeiro que as estufas. E a gente já volta aqui com vocês fazendo isso daí, beleza? Prontinho, gurizada, voltei aqui com vocês, turma. Tamo no mês de março já, gurizada. O que que aconteceu? Eu peguei, adiantei o tempo, fui ali, tratei das cabras, coloquei água nas estufas e adiantei até o mês de março. E estamos ainda com 7 mil na conta, turma. Vocês viram que todos aqueles contratos que a gente fez compensou, né? Pra gente poder passar o nosso ano. Vamos dar uma olhada aqui nas finanças pra gente poder entender um pouquinho melhor, gurizada. Vamos olhar aqui, ó. No mês de dezembro, o que foi descontado? 14 mil de parcela de empréstimo, tá? Aqui no mês de janeiro, esse aqui foi o mesmo, ó, aquela mesma que eu mostrei pra vocês anteriormente, tá, ó. E sempre aqui os produtos vendidos dando lucro pra gente, que são as nossas estufas. Dá uma olhada aqui pra vocês verem, ó. Olha só que top, gurizada. E nós estamos devendo esse aqui pro banco ainda, né, turma? Nós tem que pagar, ó, porque é o tanto de juros que desconta todo mês nosso, turma. Isso aqui é um dinheiro pra gente comprar um campo, né? Se for somar todos os anos aí que descontou. A partir de janeiro, olha só pra vocês verem, ó. Janeiro foi a última parcela do financiamento nosso. Foi a última parcela do nosso financiamento, gurizada. Dá uma olhada aqui pra vocês verem, ó. Fevereiro, março já não cobrou mais nada, né? A não ser que faça igual fez com o Fendt. No próximo mês agora de abril desconta, né? Que daí desconta até as atrasadas. Não sei por quê, que às vezes tem esse bugzinho aí que esses 2 meses aqui não desconta, né? Mas tá bom, né? Ficamos com 7 mil aqui positivo, não ficamos com saldo negativo aí, muito beleza. E, gurizada, dá uma olhada aqui pra vocês verem o tanto de leite de cabra que tem pra gente vender, gurizada. Isso aqui vai dar um dinheiro muito bom, vai levantar a nossa fazenda. Olha só ali, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pallet de leite, turma. Rapaz do céu, eu tô muito empolgado pra poder vender isso aqui, gurizada. E olha as nossas estufas de hortaliças aqui também. Olha o tanto de alface aqui que produziu, turma. Dá uma olhada. Olha isso aqui, gurizada. Olha isso aqui pra vocês verem. 1, 2, 3, 4 pallet aqui, ó. Aqui tem mais 4. Dá uma olhada aqui, ó. Se tirar aqui, provavelmente vai vir mais pallet aí, tá? Provavelmente. É porque encheu ali e não tem até mais espaço. E a grama tá seca, não tem como a gente tratar das cabras agora, porque dá uma olhada aqui pra vocês verem, ó. Vamos ter que colocar mais água pra ela. Apesar que o capim tá 100% ainda. Vamos ter que abastecer as estufas. Se for ver, dá pra passar o mês até abril ainda, pra gente até começar o nosso plantio aqui na fazenda, né, gurizada? Vou colocar o John Deerezinho ali já, cadê, ó? Nem lembro onde eu deixei ele. Cadê o John Deerezinho? Cadê o gurizada? Cadê o bruto? Aqui, ó. Aqui o danado aqui, turma. Olha só. Vamos colocar ele na adubadeira da Stara. Da Stara não, ó. Tô louco, gurizada. Na adubadeira da IMAC, né? Pra gente poder já ir passando o adubo no campo. Pra quando a gente for fazer o plantio, aí fica só um estágio pra gente terminar depois, né? Vamos aqui, ó. Vamos engatar o danadão aqui, ó. Aí, gurizada. Deixa eu comprar aqui um bag de fertilizante, porque não tem mais na fazenda, né? Aqui, ó. 1920 mais... Nós gasta dinheiro com fertilizante também, turma. É muito caro, gurizada. Você tá louco. É por isso que eu falo pra vocês. Na vida real, o pessoal fala que produzir no agro acha que é fácil, né, gurizada? No jogo, a gente já tem uma base de como é difícil. Olha quanto que custa, né? Um bag de fertilizante pra gente. E na vida real, se não for mais caro na vida real, tá? Na vida real, eu acho que é bem mais caro que isso aqui. Olha o Totozinho, ele só fica nesse canto aqui da fazenda, gurizada. Fica só perdido aí o bichinho, tadinho dele. Vamos colocar aqui e regular o funcionário. Pera aí.
Começar pelas bordaduras, né? Pra ele trabalhar mais fácil. Deixa eu baixar aqui, ó. Isso. Aí, meu filho. Bora trabalhar, ó. Aí, garotão. Gurizada, no próximo episódio, acho que vou até dar um spoiler aqui pra vocês, tá? A gente vamos fazer a reforma aqui na nossa fazenda, tá? Vou ver se tem algum contrato pra gente já colocar, pra gente poder levantar um dinheiro. A questão da árvore ali, de triturar as árvores, acho que vai dar uma renda muito boa pra gente, tanto pra gente reformar a nossa fazenda, tanto pra poder passar um mês aí e pagar todas as nossas dívidas, beleza? Basicamente, esse episódio de hoje, vamos ficar por aqui. Hoje foi um episódio aí mais pra mostrar pra vocês dicas valiosas do Farm Simulator 25. Vocês podem ver aí que durante o vídeo, além daquelas 4 dicas ali que eu dei no começo do vídeo pra vocês, eu falei 1001 outras coisas pra você estar levando pra fazenda, que vai te ajudar você que tá começando do zero, beleza? Pra você que gostou do videozão, gurizada, não esquece de deixar o like pra nós, deixa nos comentários se esse vídeo foi importante pra você, tá? E ativa o sininho de notificação pro YouTube enviar todos os dias aí o nosso conteúdo de Farm Simulator pra você, beleza, turminha? Fiquem todo mundo com Deus aí, gurizada. E até o próximo videozão. Valeu, turminha!